Olá, vamos iniciar uma série de 4 videoaulas, todas para falar sobre lipídios. A primeira, nós vamos falar sobre conceito e funções de lipídios. Então, o aluno deve se perguntar, o que são os lipídios? Qual a função deles no organismo? Tá? Então, é isso que será abordado nesse pequeno vídeo. Lipídios, conceito e funções. Não tem como iniciar o assunto de lipídios sem, durante a aula, falar sobre os exemplos de lipídios, tá? Para reforçar mais ainda o conceito e as funções que eles desempenham. Nesta figura, nós estamos vendo alimentos conhecidos como alimentos que contêm lipídios e proteínas. Neste outro aqui, nós também temos alimentos que são conhecidos pelo seu alto valor calórico, que contém lipídios na sua composição, seja no chocolate, no amendoim, no abacate, nos ovos, nos óleos vegetais. Embaixo vocês estão vendo o principal tipo de lipídio presente nestes alimentos, que é o triacilglicerol, conhecido como TAG. Ele é formado pelos seguintes átomos: hidrogênio, que aqui está representado pela cor branca, em cinza está representando os outros átomos presentes, que são os carbonos, e em vermelho os átomos de oxigênio. Então, nós temos 3 elementos químicos principais na composição do triacilglicerol: hidrogênio, carbono e oxigênio. Na aula presencial, nós esquematizamos o TAG como um lipídio que possui 3 perninhas. E essas 3 perninhas são justamente essa parte de carbonos e hidrogênios, né? Que são as partes apolares, né, que registram o grau de apolaridade que essa molécula possui. Afinal de contas, quem nunca lavou um prato sujo de gordura para observar que essa gordura, ou seja, o triacilglicerol, não se mistura com a água? Vamos falar agora, né? Então, o que são os lipídios de fato? Os lipídios possuem características que os distinguem das moléculas anteriores, que são as proteínas, os carboidratos e os nucleotídeos. Dentro dessas características, nós temos que observar que os lipídios também são moléculas entre si muito diferentes, tá? Por isso que nós falamos que os lipídios são um grupo heterogêneo de substâncias que possuem estruturas químicas diversificadas, consequentemente, funções diferentes no nosso corpo. São substâncias apolares ou anfipáticas, sendo que a maioria é insolúvel em água e solúveis apenas em solventes apolares, como o cloroformo e acetona. Outra coisa que distingue os lipídios de ácidos nucleicos, proteínas e polissacarídeos, que é um tipo de carboidrato, é que os lipídios não existem como polímeros, ou seja, não existem unidades menores que vão se repetindo para formar uma molécula maior, tá? Como acontece, por exemplo, nas proteínas. As proteínas são macromoléculas biológicas encontradas na forma de polímeros, porque são formadas por vários aminoácidos unidos entre si por ligações peptídicas. Agora vamos falar das funções que os lipídios desempenham. A primeira função que eu quero realçar com vocês é a função de fonte alimentar. Então, nos nossos alimentos existem lipídios. Dentre os lipídios presentes nos nossos alimentos, o lipídio encontrado em maior quantidade é o triacilglicerol, que é conhecido como TAG. E a função do TAG é energética, então ele é uma fonte de energia. Alguém pode se perguntar, mas o que é ser fonte de energia? O que uma molécula tem que fazer para ela ser fonte de energia? Essa molécula, ela deve conter energia química, a qual vai sendo extraída em várias reações químicas, gerando a produção de ATP. Então, quando comemos o triacilglicerol, nós conseguimos, por meio de reações químicas, produzir ATP, tá? Então, os lipídios que têm essa capacidade de ajudar na produção de ATP são conhecidos como fonte energética, exercem essa função de fonte energética. Que é o que acontece também com amido,
com a glicose, com a frutose, com a lactose, com a sacarose, que são exemplos de carboidratos que servem como fonte de energia. Mas nos nossos alimentos não existem somente TAG, esse tipo de lipídio. Existem outros lipídios, tá? Dentre esses outros tipos de lipídio, nós temos 4 vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina D, a K, a E e a A. A vitamina D, ela pertence a um tipo de lipídio da classe dos esteróis. Já as outras 3, a vitamina K, A e E, pertence aos tipos de lipídios da classe dos terpenos. Outro tipo de lipídio, também bastante conhecido, são os ácidos graxos essenciais, o ômega 3 e o ômega 6, que dão ao alimento um valor nutricional, uma vez que os ácidos graxos essenciais não são produzidos pelas nossas células, pelo nosso corpo. Aqui existem rótulos de leite. O leite aqui, esse vermelho, de embalagem vermelha, é um leite integral. E da embalagem verde é um semidesnatado. Nós podemos observar que em um copo, ou seja, numa porção de 200 ml, o valor energético do leite integral é 115 quilocalorias. Já o valor energético do semidesnatado é 88 quilocalorias, né? Então, nós temos, por isso que ele é considerado semidesnatado. Houve uma redução da quantidade de calorias presentes nesse alimento. A quantidade de carboidratos manteve-se, de proteínas também, com pequena diferença, só que de gorduras totais, que são os triacilgliceróis, os TAGs, no leite integral tem 6 gramas e no leite semidesnatado nós temos 2,6 gramas, tá? Então, toda vez que a gente olhar no rótulo e vermos a palavra gordura, nós estamos nos referindo aos triacilgliceróis, aos TAGs, os quais podem ser saturados ou insaturados. Então, aqui em questão, estão falando dos TAGs saturados, tá? Vamos falar a questão da necessidade de ingerir lipídios na nossa refeição. Existem algumas recomendações nutricionais, tá? Da proporção dos nutrientes que nós devemos ingerir, como carboidratos, gorduras e proteínas. Quando nós falamos nessa quantidade de carboidratos, gorduras e proteínas, existem alguns parâmetros que foram regulamentados por algumas associações, tá? Uma delas é a DRI, né? Aí aqui 2002, 2005, a DRI são os dados apresentados por este documento que foram realizados nesse ano. Sempre ocorrem atualizações. Então, a DRI, ela é uma recomendação nutricional para pessoas que vivem na América e no Canadá, tá? Então, ou seja, para americanos e canadenses. Ela recomenda, né, que a ingestão do indivíduo deve ser de carboidratos, desse macronutrientes, tenha que ser de 45% a 65%. De gorduras totais, de 20% a 35%. E de proteínas, de 10% a 35%. Isso levando em consideração indivíduos saudáveis, né? Isso aqui foi proposto, então, lá para a população americana e canadense. Já a Organização Mundial de Saúde, em 2003, né, e com atualizações em 2008, fez proposta da ingestão desses nutrientes de carboidratos de 55 a 75, isso levando em consideração a população geral, tá? Gorduras totais de 10 a 30, sendo que em 2008 esse parâmetro subiu de 30 para 35 e proteínas foi mantido de 10 a 15%. Já a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2007, apresentou outros parâmetros de ingestão desses nutrientes, levando em consideração pacientes que têm risco para doenças cardiovasculares ou que já apresentou alguma situação clínica, tá? Então, essa proporção é de 50% a 60%, gorduras totais de 25% a 35% e proteínas aproximadamente 15%. Uma outra associação que leva em consideração as necessidades de atletas saudáveis e adolescentes em fase de maturação sexual final
eles recomendam de 60 a 70% de carboidratos, gorduras totais de 15 a 30% e a proporção de proteínas, ela está sendo levada em consideração ao tipo de atividade física, né, que é esportes de resistência, ou a questão do aumento de massa muscular, de acordo com o interesse do atleta e da sua equipe. Outras funções dos lipídios se refere à reserva energética. Então, o triacilglicerol é um lipídio que é armazenado nos nossos adipócitos, tá? Então, aqui eu tenho células, né? Cada célula aqui, ó, mostrada em rosa, é para representar um adipócito, tá? E os núcleos, eles são periféricos nessas células, tá? Se você observar aqui em maior aumento, aqui nós temos um núcleo, aqui o citoplasma, tá? Mais para a extremidade da célula, e essa parte branca é o que? Essa parte branca aqui é a reserva, né, energética, conhecida como triacilglicerol. Então, o TAG é armazenado aqui numa gotícula única. Existem também o tecido adiposo multilocular, aonde nós temos, aqui se você observar, um núcleo, tá? Aqui seria a membrana, e esses vários, aqui ó, são locais, são várias gotículas contendo, né? Então não é uma gotícula única, são várias gotículas pequenas contendo triacilglicerol armazenado. Então o triacilglicerol é armazenado no nosso tecido adiposo, o qual vai ajudar como reserva energética, como isolante térmico, isolante físico de tecidos subcutâneos e de certos órgãos. Uma outra função para os lipídios é a função de isolante elétrico de neurônios que possuem bainha de mielina, tá? Então aqui, se vocês observarem, esse aqui é um neurônio, tá? Que tá aqui na cor amarela. E próximo a esse neurônio, existem algumas células que fazem projeções, tá? Então aqui é o oligodendrócito. O oligodendrócito é uma célula da glia que possui projeções da sua membrana e do seu citoplasma, fazendo voltas em torno do axônio. Como existem lá dentro, né, do citoplasma dessas células, um tipo de lipídio conhecido como esfingomielina, esse tipo de lipídio impede que ocorra trocas, né, dos íons na membrana. Então não ocorre aqui a passagem de impulso elétrico aonde tem a bainha de mielina. Então o impulso elétrico, ele é o que? Saltatório. Existem algumas situações onde essa bainha de mielina fica danificada. Então isso vai prejudicar a passagem do impulso elétrico. Outra coisa também, como curiosidade, é que em uma pesquisa realizada com bebês que receberam alimentação exclusiva com leite materno, outros que receberam leite materno e fórmula infantil, e os que receberam só fórmula infantil, foi observado que as crianças que recebiam somente leite materno, elas possuíam uma maior quantidade de bainha de mielina nos seus neurônios. Outra função para os lipídios é fazer parte da composição das membranas biológicas. Então, nas aulas de biologia celular, vocês desenhavam os lipídios de membrana como uma cabecinha e duas perninhas. Então, vocês aprenderam o modelo de mosaico fluido, que é uma bicamada lipídica, inseridas proteínas. Aqui em azulzinho é para representar a porção de carboidrato. Então, nas membranas nós temos proteínas, carboidratos e agora os lipídios. Mas quais são os tipos de lipídios presentes na composição de uma membrana? São os fosfoglicerolipídios, os esfingolipídios e o colesterol. Sim, colesterol também é encontrado na composição das membranas. Quando eu falo membranas, eu me refiro à membrana plasmática, à membrana nuclear, à membrana mitocondrial interna e externa, à membrana do complexo de Golgi, do retículo endoplasmático. Claro que os tipos de lipídios presentes, tá, na composição dessas membranas é diferente entre si. Por exemplo, a membrana plasmática possui muito mais colesterol na sua composição do que as membranas das organelas. Então, nós percebemos que os lipídios fazem parte da estrutura da membrana, da composição dela. Então, os lipídios exercem função estrutural. Igual um tijolo
tem função estrutural na composição de uma parede. Outra função para os lipídios é servirem como meio de transporte para outros lipídios no sangue. Então, aqui vocês estão vendo uma vesícula, tá? Por que você está chamando de vesícula, professora? Porque não é uma bicamada lipídica, é uma monocamada. Então, vocês estão vendo aqui, ó, cabeça, perninha, cabeça, perninha. Então, só tem uma monocamada. As caudas apolares estão voltadas para o interior dessa vesícula, que é o interior hidrofóbico. Então, vamos observar a legenda. Envoltura polar. Então, nós temos aqui o colesterol, os fosfolipídios, e aqui essa bolinha cinza são proteínas, que no caso das lipoproteínas são chamadas de apolipoproteínas. Já no interior da vesícula, nós observamos aqui os ésteres de colesterol e aqui com as nossas 3 perninhas, os triglicérides, ou triacilglicerol, ou simplesmente TAG. Então, nós estamos vendo que o TAG, por ser uma molécula apolar, ela deve ficar escondida do exterior, né? Então, quando nós temos lipídios como o TAG sendo transportados na corrente sanguínea, onde tem muita água, esse TAG não tem contato direto com a água. Ele está escondido no interior, tá? No interior apolar. Existem vários tipos de lipoproteínas. Existem os quilomicrons, o VLDL, o IDL, o LDL e o HDL, que são vesículas, como vocês estão vendo aqui, com tamanhos diferentes, tá? Essa aqui tem uma proporção de proteínas maior do que de lipídios, por isso que ela é de alta densidade. Aqui nós temos uma proporção, tá? Menor de proteínas para lipídio e assim, ó, aqui nós temos muito mais lipídios do que proteínas. Tudo bem? Então, nós temos os tamanhos dessas lipoproteínas plasmáticas são diferentes, assim como a sua composição. O HDL, ele é conhecido como bom colesterol, mas cabe vocês lembrarem que o colesterol é uma molécula e o HDL é uma lipoproteína formada por várias moléculas, como vocês estão vendo aqui nessa figura, tá bom? Então, a função dos lipídios, enquanto vesícula, é ajudar no transporte de lipídios na corrente sanguínea e também nos vasos linfáticos. Vamos falar agora de uma outra função dos lipídios. Estão vendo como eles são bastante diversificados, possuem estruturas diferentes e também funções distintas. Uma outra função para os lipídios é a função hormonal. Então, nós temos hormônios sexuais e hormônios produzidos pela glândula adrenal, que a sua natureza química é lipídica, tá? Então, aqui eu coloquei a progesterona, que é conhecida como hormônio, né, que traz características femininas, e a testosterona, que desenvolve características masculinas no indivíduo. Se vocês observarem a estrutura, né, da progesterona, vocês estão vendo que ela tem 2 oxigênios, um monte de hidrogênio e um monte de carbonos. Só que a sua estrutura não é somente de cadeia aberta. Nós temos aqui 4 anéis fundidos, tá? Então, aqui 1, 2, 3 e 4. Então, em preto vocês estão vendo os átomos de carbono, em azul vocês estão vendo os hidrogênios, como eu falei, muitos hidrogênios, e oxigênio com H. OH aqui, OH aqui, tá? Já a testosterona também possui os 4 anéis fundidos, mas se vocês observarem aqui, ó, tem um OH aqui e aqui não é OH, aqui é C dupla O. Então, possuem pequenas diferenças estruturais para nós, mas para o organismo são substâncias totalmente distintas, que têm funções distintas dentro do nosso corpo. Então, função de lipídio, exemplo, função hormonal. Uma outra função para os lipídios que nós conhecemos, já ouvimos falar, é a função de agentes emulsificantes no trato digestório. Então, o que acontece? Nós temos a molécula de colesterol sendo convertida em sais biliares que são encaminhados, né, para a vesícula biliar. Então, a vesícula biliar, ela vai liberar os sais biliares. Aqui, nós temos uma molécula, um sal biliar conhecido como ácido glicólico, tá? Se vocês observarem aqui, ele também tem os 4 anéis fundidos
e aqui algumas porções polares da molécula, tá? Então, esse componente aqui, né, esse sal biliar aqui, que parece, né, que tem os 4 anéis fundidos lá dos hormônios sexuais, eles pertencem à classe dos esteroides, como o principal representante é o colesterol. E os sais biliares, eles ajudam a emulsificar a gordura, ou seja, pegar gotas, né, maiores de gordura e fazer com que essas gotas fiquem menores, facilitando o acesso das enzimas que degradam o TAG, que é as lipases. Então, os sais biliares aqui, eles colocaram as porções em verde para representar essas hidroxilas, tá? Essas partes polares da molécula do sal biliar, e em amarelo a parte apolar. Lembrando que a parte apolar é a parte que tem carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Toda essa parte aqui que tem carbono e hidrogênio, incluindo os 4 anéis, são partes apolares, ou seja, hidrofóbicas. Então, essa parte hidrofóbica, ela se dispõe, tá, na superfície da gotícula para estabilizar, porque o TAG é apolar. E as porções hidrofílicas ficam voltadas para o exterior, onde é um ambiente aquoso. Essa molécula aqui, ó, essa molécula aqui foi esquematizada, tá? Essa parte verde aqui está representando a região apolar. E essas bolinhas aqui estão representando a hidroxila, que nós temos aqui 3 hidroxilas. Uma está representando essa ligação peptídica, C-ONH, e aqui a carboxila, COOH, tá? Então, para mostrar que a molécula do sal biliar tem uma parte apolar e a parte polar. Então, ela é uma substância anfipática. Existem alguns suplementos, né, que são sais biliares, que a pessoa pode ingerir. Eu vi alguns relatos na literatura de indivíduos que fazem a retirada da vesícula biliar e fazem o consumo de sais biliares. Mas esse sal biliar, conforme o rótulo deste medicamento aqui, ele é de origem bovina, tá? Então, eles tomam comprimidos, tá? Uma cápsula com 500 miligramas de bile para ajudar na emulsificação da gordura. Pelo que eu encontrei na internet, nas pesquisas que eu realizei, os sais biliares ajudam na digestão, mas para facilitar essa digestão e absorção da gordura. Nós temos que lembrar que na nossa alimentação não contém somente TAG, também tem as vitaminas lipossolúveis, a vitamina D, K, E e A, as quais, se os sais biliares não atuarem corretamente, vão ter a sua absorção prejudicada, tá? Então, esses indivíduos também têm que tomar cuidado com a alimentação e acompanhar para ver se não estão tendo deficiência nas vitaminas lipossolúveis. Mais uma função para os lipídios é a função como antioxidante e função de transporte de elétrons, o que vai ajudar lá nas cristas mitocondriais. Então, existe um tipo de lipídio na membrana mitocondrial interna, tá? Então, aqui nós temos uma mitocôndria, tá? Então, a gente tem que recordar aqui, ó, então, matriz mitocondrial, membrana mitocondrial interna, membrana mitocondrial externa. Voltado para o lado da matriz, nós temos a membrana mitocondrial interna. E lá na membrana mitocondrial interna, nós temos a coenzima Q, que é um tipo de lipídio. Essa coenzima Q, ela vai ajudar no transporte de elétrons que vai acontecer na cadeia respiratória, que é muito importante para a produção de ATP. Então, a coenzima Q é um lipídio que ajuda na produção de ATP para as nossas células e também tem efeito antioxidante, que eu vou explicar numa aula mais oportuna. Aqui só para vocês verem a estrutura da coenzima Q, tá? Esse trecho aqui, ó, daqui até aqui, se repete de 6 a 10 vezes, tá? Então, nós temos aqui essa porção onde está representado aqui O, esses 4 Os estão representados aqui na cor azul, tá? Esse anel tá aqui, esse anel aqui, e o restante aqui, ó, só carbono e hidrogênio. Então, essa parte aqui de carbono e hidrogênio é a parte apolar da coenzima Q.
E essa parte aqui é a parte polar, tá? Então, nós temos aqui um medicamento, um suplemento, na verdade, tá? De coenzima Q10, que algumas pessoas fazem o seu consumo visando redução da produção de radicais livres, que geram envelhecimento, e aumenta a produção de ATP. Por isso que algumas pessoas relatam uma melhor disposição para a prática de atividades físicas com consumo de coenzima Q10. Uma pequena observação, existem alguns suplementos, né, vamos dizer assim, administrados a indivíduos com síndrome de Down que possuem a coenzima Q10 como um dos seus nutrientes. Portanto, na aula de hoje, nós podemos definir o que são lipídios. Então, um grupo de biomoléculas apolares ou anfipáticas que possuem estruturas diferentes e funções distintas. E quais foram as funções principais que os lipídios desempenham? Fonte de energia, reserva energética, função estrutural, por fazerem parte da composição das membranas, função hormonal, são hormônios produzidos pelas gônadas e glândula adrenal, por exemplo, auxiliares na digestão dos lipídios, que são os sais biliares, e a coenzima Q10, que ajuda na produção de ATP e diminui a produção de radicais livres por organismo. Espero que tenham gostado.